Iniciando mais uma aula de matemática do sétimo ano. Hoje daremos início ao estudo de probabilidade, mas começaremos pelo princípio fundamental da contagem. Então aqui a gente tem a seguinte situação: o sorvete e a cobertura. A sorveteria Olímpia está fazendo uma promoção. O cliente monta seu pedido escolhendo entre os sabores coco, creme, morango e limão. 4 sabores. E entre as coberturas de chocolate e caramelo. Nesta promoção só é permitido pedir um sabor e uma cobertura por vez. Vamos ver de quantos modos é possível montar o nosso pedido. Então eu vou pedir uma cobertura, um sabor de sorvete e uma cobertura. Eu tenho 4 sabores de sorvete: coco, creme, morango e limão. E 2 tipos de cobertura. Então eu posso fazer coco caramelo ou coco chocolate. Ou também posso fazer creme caramelo ou creme chocolate. Eu posso fazer morango caramelo, morango chocolate. Ou ainda limão caramelo e limão chocolate. Então ao todo eu vou ter quantas combinações entre sabor e cobertura? Eu vou ter 8 combinações, tá certo? Eu tenho que fazer 2 escolhas. Uma escolha é o sabor do sorvete e a outra é a cobertura. Para a primeira escolha eu tenho 4 possibilidades. E para a segunda eu tenho 2. Então ao todo eu vou formar quantos modos do meu pedido? 8 modos. Temos 4 possibilidades para escolher o sabor. Para cada uma delas, temos 2 possibilidades para escolher a cobertura. No total, a gente tem 4 vezes 2, ou seja, 8 possibilidades para montar a taça com a cobertura. Logo, há 8 modos de compor o nosso pedido. O esquema acima é usualmente apresentado como que se segue e é denominado árvore de possibilidades. Aqui está a árvore de possibilidades do nosso pedido. Então, eu posso primeiro eu tenho que escolher o quê? O sabor. O sabor é coco, ou é creme, ou morango, ou limão. Escolhido o sabor, partimos para a cobertura, onde eu tenho 2 coberturas. Então, para cada sabor, tem 2 coberturas. Se são 4 sabores, a gente vai ter 4 vezes 2, 8 modos de compor o pedido. Então, o pedido aqui, a gente tem, ao todo, 8 modos. Esses 8 vêm de 4 vezes 2, ok? Se no problema proposto anteriormente a promoção da sorveteria fosse de 12 sabores de sorvete e 4 coberturas, de quantos modos seria possível compor o pedido? Então agora eu tenho 12 sabores de sorvete e 4 coberturas. De acordo com a questão, bastaria a gente pensar da seguinte maneira: para cada sabor de sorvete eu tenho 4 coberturas. Se são 12 sabores de sorvete, 12 vezes 4 resulta em 48 modos. 48 modos de compor o pedido, tá certo? Note que resolvemos a questão sem precisar escrever um por um os possíveis pedidos e contá-los. Fizemos isso com contagem indireta, fazendo uma conta de multiplicação. Para facilitar a resolução de problemas de contagem, é importante saber resolvê-los por métodos que não exijam a contagem direta, ou seja, esse tipo de contagem aqui, escrever cada um e depois tu contar quantos sabores são. De que, em geral, pode ser muito trabalhoso. No exemplo do sorvete com cobertura, aplicamos o princípio fundamental da contagem, que pode ser enunciado como se segue aqui. Se uma ação é composta de 2 etapas sucessíveis, em que a primeira pode ser realizada de m modos e, para cada um destes, a segunda pode ser realizada de n modos, então o número de modos de realizar a ação é m vezes n. Então eu tenho 2 ações, 2 escolhas a fazer. A primeira é o sabor de sorvete e a segunda a cobertura. Para cada uma dessas ações eu tenho uma quantidade de possibilidades. Então são 12 possibilidades de sorvete e 4 de cobertura. Para cada possibilidade de sorvete tem 4 de cobertura. Aplica o princípio fundamental de contagem, que diz o seguinte: nessa situação basta a gente multiplicar as possibilidades, m vezes n, ou seja, 12 vezes 4. E esse princípio pode ser estendido para ações compostas de mais de 2 etapas. Então, se fosse 3 etapas, por exemplo, se tivesse que escolher um sabor de sorvete, uma cobertura e um acompanhamento, por exemplo, acompanhamento qualquer, aí eu teria 3 escolhas a fazer. E aí aplico o princípio também.
Vamos ver aqui uma questão. Ó. Adriano deseja formar um conjunto calça-camiseta para se vestir. Ele dispõe de 4 calças e 6 camisetas para escolher. Então, de quantos modos ele pode se vestir? Ele tem 2 escolhas a fazer, uma calça e uma camiseta. Para cada calça, existem 6 camisetas. Então, aplicando o princípio, a gente tem 4 vezes 6, o que dá 24. 24 modos de ele se vestir, certo? Próxima questão, ó. Quantos são os números de 3 algarismos em que os 3 algarismos são ímpares? Ou seja, de quantos modos podemos formar um número de 3 algarismos usando apenas os algarismos ímpares? Então, como é que a gente responde isso? Para resolver esse problema, responda as questões a seguir. Então, aqui, ó, quais são os algarismos ímpares? Quantos são? Então, aqui, 1, 3, 5, 7 e 9. São os algarismos ímpares. São 5 ao todo. Quantas são as possibilidades para o algarismo da centena? Então, ele quer que a gente escreva, ele pergunta quantos são os números de 3 algarismos em que os 3 algarismos são ímpares. Então, ele pergunta quantas são as possibilidades para o algarismo das centenas. A gente tem 5 possibilidades, né? Pode escolher qualquer um dos 5 algarismos. Para as dezenas também, a gente também tem 5 possibilidades. E para as unidades também tem 5 possibilidades. Por fim, vem a pergunta, quantas são as possibilidades para formar um número? Então, eu tenho 3 escolhas a fazer. Algarismo da centena, algarismo da dezena e algarismo da unidade. Eu tenho quantos números ímpares? Eu tenho 5 números ímpares. Então, eu tenho 5 na centena, também tenho 5 na dezena e também tenho 5 na unidade. Multiplicando tudo, isso dá 125. Então, existem 125 números com 3 algarismos números ímpares com 3 algarismos, certo? Outro detalhe, aqui os algarismos da centena, da dezena e da unidade podem se repetir. Porém, se eu tivesse assim, ó, quantos são os números de 3 algarismos em que os 3 algarismos são ímpares e distintos, ou seja, ímpares e diferentes. Eu não posso repetir o mesmo algarismo. Então, para fazer essa continha, a gente tem que tomar cuidado. Porque existem sim 5 algarismos ímpares, mas eu não posso repeti-los. Então, para as centenas, a gente teria 5 algarismos. Eu posso escolher qualquer um dos 5. Já para as dezenas, eu não posso repetir o que eu coloquei na centena. Então, dos 5 que eu tinha para escolher na centena, escolhi 1. Para as dezenas, sobrou 4. E para as unidades, sobrou 3. Aí, fazendo essa conta, 5 vezes 4 vezes 3, isso dá 60 números com algarismos ímpares, em que todos os algarismos são diferentes. Números com 3 algarismos ímpares, em que todos eles são diferentes. Ok? Então, essa foi a nossa aula de